Boa tarde, Tainá. Boa tarde, prezados telespectadores. Prazer poder estar mais uma vez aqui no estúdio com vocês, Tainá. A gente tem uma lista de assuntos para falar contigo, ministro. O ministro, ele está ali muito próximo do presidente, né, na chamada cozinha palaciana, todo dia despachando com o presidente da República. Então, a gente tem várias questões para lidar com o senhor. Começando por fake news. A gente viu um movimento de alguns ministros, né, depois desse caso do Choquei, envolvendo também o Whindersson Nunes, e infelizmente uma jovem que acabou tirando a própria vida, depois que foi propagada uma mentira em relação a ela. Há uma preocupação dentro do governo, mas há um contraponto no Congresso Nacional que fez o assunto deixar de ser discutido por lá. Eu lhe pergunto, ministro, o governo tem trabalhado alguma medida sobre fake news? Pretende avançar ou tentar uma tratativa com a cúpula da Câmara Federal ano que vem para levar adiante o PL das fake news, por exemplo? Bom, Tainá, importante, em primeiro lugar, que a gente registre, destaque que esse não é um projeto do governo, né? E nós sempre entendemos e continuamos entendendo que esse é um assunto da sociedade brasileira, né? Ele não deve ser um projeto tratado como se fosse um interesse do governo contra o interesse da oposição. Não é dessa maneira que nós enxergamos essa matéria e não é dessa maneira que nós tratamos essa matéria, né? E como você mesmo destacou, esse não é um debate que só o Brasil está fazendo. Acho que foi a colega agora que fazia uma matéria sobre uma conversa com Orlando Silva, né? Praticamente todos os países hoje, no mundo inteiro, já regularam ou estão num processo de regulação das chamadas Big Techs, né? O tema da integridade da informação. Eu mesmo tenho participado de várias conversas com representantes de outros países e hoje todo mundo está fazendo esse debate. O Brasil é um país que sofreu muito por conta disso, né? Nós temos em torno de 3% da população mundial e tivemos quase 13% do número de óbitos na pandemia do Covid. Muito por conta das fake news, da desinformação, das campanhas mentirosas sobre a vacina, das campanhas, né, que ofereciam tratamentos alternativos sem nenhuma comprovação científica. Depois a democracia brasileira sofreu demais, né? Com a campanha organizada de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, o que levou, né, ao 8 de janeiro. Depois tivemos a onda de ataques nas escolas. Infelizmente, boa parte daquelas ações criminosas organizadas dentro das redes, né? E agora temos mais esse episódio. Então, eu entendo que é uma matéria, né, necessária, que o Brasil deve se debruçar sobre ela e nós esperamos que sim, né, que em 2024 o Congresso possa aprovar uma redação e dar uma resposta a um clamor da sociedade sobre esse tema. Vou chamar a Juliana Lopes para participar dessa conversa também, nossa analista em São Paulo. Ju. Oi, ministro, boa tarde, obrigada pela participação. Minha pergunta vai no seguinte sentido: o senhor estava falando sobre essa questão das fake news, sobre eleições. A gente viveu uma eleição em 2022 bastante polarizada e ouvimos também uma promessa do presidente Lula de acabar, de enfrentar essa polarização, de unir o Brasil. Mas tivemos aí o fim do ano com pesquisas indicando que ainda há uma divisão muito clara na sociedade em relação a quem apoia o presidente Lula, quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir do senhor qual vai ser, como o presidente Lula, como o governo vai enfrentar esse desafio, pensando que Lula já fez, inclusive, alguns discursos que estimularam essa polarização nos últimos dias. Olha, o presidente Lula e o nosso governo têm um compromisso, né, de trabalhar no sentido de que a gente possa reduzir essa polarização. Nós encontramos um país totalmente dividido, um país calcificado, famílias que não podiam mais sequer conviver no mesmo ambiente familiar, não passavam o Natal junto, não passavam o Ano Novo junto. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que tiveram que sair do grupo do WhatsApp da família, né? Muita desinformação, muita mentira, muita fake news.
E nós trabalhamos, né, muito para tentar distensionar essas relações. Em primeiro lugar, recuperando uma relação institucional no país. Nós voltamos a ter uma normalidade democrática. Os governadores, os prefeitos, os vereadores, todos passaram a frequentar o governo federal sem que ninguém lhe perguntasse de que partido ele faz parte, né? Quer dizer, esse respeito institucional entre as pessoas voltou a existir. Isso na política é muito importante. Não quer dizer que a gente não vai ter divergências. A divergência ela é parte do processo democrático, mas ela precisa ocorrer num ambiente de respeito, né? E mais do que isso, a mentira, a desinformação, a fake news, que é esse método, né, de disseminação industrial de conteúdos sabidamente falsos, sabidamente criminosos, isso tem que ser combatido e coibido por todos nós. Então nós vamos sim, né, continuar fazendo um esforço no sentido de unir o Brasil. Acho que a gente conseguiu avançar muito nesse sentido, mas vamos ter uma postura muito firme em defesa da democracia, de responsabilização daqueles que atentaram contra a democracia, de denúncia das fake news. Uma das áreas mais, né, atingidas por essa campanha criminosa é, por exemplo, a campanha da multivacinação. Não é possível que nós possamos assistir e não existe essa lógica que a internet é o reino da impunidade, onde as pessoas postam e publicam o que querem e não são responsabilizadas por isso. Então, são duas coisas que caminham junto. Isso, eu vou só insistir. A defesa da democracia, mas nós não vamos, né, silenciar diante da mentira, da fake news e da disseminação de conteúdo criminoso na internet. Vou só insistir num ponto com o senhor, me desculpe interrompê-lo, que são as pesquisas, porque as pesquisas de popularidade ainda não estão refletindo, então, esse combate à polarização, porque isso não mudou do começo do ano para cá. Olha, eu trabalho muito com pesquisa, né? E eu não sei exatamente qual é a pesquisa que tu te refere, mas vamos lá. O presidente eleito, o presidente Lula, teve 39% do total de votos possíveis. O presidente derrotado, esse que está inelegível, fez 37% do total de votos. E qualquer pesquisa de opinião pública que tu faça hoje, tu vai ver que o patamar das pessoas que rejeitam o governo é bem inferior a isso. O ruim e péssimo está muito abaixo de 37%, está na casa de 24%. Isso mostra que pelo menos 1/3 das pessoas que não votaram no presidente Lula, hoje, ou apoiam o governo ou consideram o governo regular. A taxa de aprovação do governo é muito superior ao percentual de pessoas que votaram no presidente Lula. Então, sim, nós ainda temos uma sociedade com uma parcela importante de pessoas calcificadas, né, que insistem numa polarização permanente, mas ela é muito menor do que ela era na eleição. Basta você analisar qualquer pesquisa de qualquer instituto, pode escolher qualquer um deles. Você vai ver que o nível de aprovação do governo é muito superior a 39%. Você vai ver que o número de pessoas que consideram o governo ruim e péssimo é muito inferior ao percentual de votos que teve o nosso adversário. Então, nós precisamos avançar, né, avançar no diálogo, mas tivemos sim, né, e as pesquisas provam isso, um avanço muito importante no sentido de reduzir esse ambiente de polarização no país esse ano.